primeira tentativa foi com acupuntura, depois auriculoterapia. Eu parei acho que uns 2, 3 meses, mas pensava no cigarro o tempo todo. Foi uma coisa muito dolorosa para mim. E fiquei pensando, eu falei, não é possível que não tenha uma maneira de eu poder parar. Então foi assim uma descoberta para mim. A sensação que a gente tem é de um milagre. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma coisa muito lógica por detrás disso. Eu me chamo Heloísa, eu sou tradutora de formação e eu fumava desde que eu me conhecia por gente. Eu acho que eu comecei a fumar com 15, 16 anos. Eu tenho 61 anos agora. Isso num tempo em que fumar era quase que desbravar o mundo, né? Para a mulher era muito importante assim se colocar como independente e tal. Então eu fumei durante muitos anos. Eu nunca tinha querido parar de fumar. A primeira tentativa foi com acupuntura, depois auriculoterapia. Eu parei acho que uns 2, 3 meses, mas pensava no cigarro o tempo todo. Foi uma coisa muito dolorosa para mim. E todo mundo fumava ainda naquele tempo, então não só foi dolorosa porque era um esforço não fumar, como eu estava rodeada de fumantes. Eu desisti e muitos anos depois eu totalmente por um acaso, comecei de novo a pensar que aquilo me pesava, aquilo começou a me pesar, né? Principalmente eu fumava e saía, lavava as mãos, entende? Porque eu não suportava o cheiro de cigarro no dedo e tal. Um belo dia eu fui a Brasília, a trabalho, e chegando lá, já havia várias leis contra fumar em público. Eu me deparei com o fato de que no hotel eu não ia poder fumar, de jeito nenhum, nem no meu quarto. E eu armei literalmente um escândalo, porque eu falei, como vão proibir de fumar? É meu direito fumar, etc e tal. Mas ao mesmo tempo que eu fazia aquilo, eu pensava, olha que coisa mais ridícula, eu estou lutando uma coisa que me faz mal, né? Que é ruim para todo mundo e ruim para mim também. E eu fiquei 10 dias trabalhando lá e fiquei pensando, eu falei, não é possível que não tenha uma maneira de eu poder parar, né? E eu, então, tive acesso a um curso online. Foi a primeira vez que eu vi que havia esse curso online. Eu entrei e comecei a fazer devagarzinho. Ele dizia assim, eram módulos, então a gente fazia 1 ou 2 módulos, parava. E eu já voltei de Brasília sem fumar. Já voltei. E aí, dessa vez, eu falei, Luana, parei de novo. Mas dessa vez eu sinto que não tem volta, não tem volta. E assim continuou. Não teve hora nenhuma uma lembrança do cigarro, do que eu havia perdido, entre aspas, né, por não fumar. Eu não tinha também nenhum problema de saúde, pelo menos não aparente, que tivesse me forçado a parar de fumar. Eu quis parar de fumar e eu simplesmente ficava pensando em quanto tempo eu tinha perdido e quanto dinheiro eu tinha perdido fumando. Eu fumava cerca de 2 maços por dia e provavelmente durante as festas, fins de semana também fuma-se mais e eu fumava mais naquele tempo. Então foi assim uma descoberta para mim. A sensação que a gente tem é de um milagre. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma coisa muito lógica por detrás disso, e não é hipnose, porque não me convenceu a não fumar. Me fez entender o que havia por trás daquele que eu achava que era um apelo para o cigarro, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa assim que é suave. Você vai, é isso mesmo. Outra frase que eu falei, tem razão, é por aí. E você vai entendendo aquilo, incorporando aquilo até o momento. No caso do curso online, ele faz a mesma coisa, fume seu último cigarro com tranquilidade. E dessa vez eu acho que eu nem fumei esse último cigarro. Eu parei de fumar, entendeu? E foi assim, foi uma coisa quase que milagrosa mesmo, né? Eu vou contar um evento assim que eu tinha esquecido e que agora me voltou muito. Eu fiz uma viagem longa a trabalho na Ásia. E voltando, a gente teve que parar em Singapura para trocar nós éramos 5 pessoas da comitiva que tinha ido. E todo mundo, os outros 4 foram correndo
para comprar as coisas no freeway, que era considerado o melhor freeway, o melhor duty free que tinha na época, né? Tinha tudo ali, de tudo que se pudesse imaginar tinha. E eu fui atrás de um lugar para fumar. E no aeroporto de Singapura tinha uma salinha que era um aquário, as paredes eram todas de vidro, mas você não enxergava o que tinha dentro, porque tinha só fumaça. E eu entrei ali para fumar, e eu falei, aqui em Singapura eu não posso arriscar, porque eu vou presa se eu fumar fora do lugar. E eu fiquei ali, mas com uma tristeza tão profunda. Eu falei assim, meu Deus do céu, enquanto está todo mundo por aí comendo, comprando as coisas que quer voltar para casa, eu estou aqui dentro fumando. E era um lugar pequeno, ninguém se falava, todo mundo só concentrado naquela função de fumar. Quando eu penso nisso, eu sinto uma liberdade tão grande, mas tão grande, que eu não tenho nem palavras para dizer. É uma coisa assim emocionante, porque eu acho que a gente estava realmente assim presa a um mecanismo, a um esquema que eu não sei como é que surgiu na minha cabeça, e que durante muitos anos eu fui prisioneira disso. Fui assim, me lembrar de eu dentro daquele aquário, de fora ninguém enxergava nada por causa da fumaça do cigarro, entrar e passar assim, sei lá, 1h30 fumando, como se eu estivesse criando uma reserva de nicotina para eu aguentar o resto, é uma das lembranças assim, mais tristes que eu tenho dessa coisa de cigarro. E hoje em dia, comparativamente, é a lembrança mais tranquila. Eu me livrei disso. E me livrei de uma maneira tranquila, né? Não tem hora nenhuma. Eu sabia que ia acontecer uma coisa boa, fui ouvindo a palestra, fui ouvindo como funcionava. Naquela hora eu tinha certeza que eu ia parar e que nunca mais ia olhar para trás. Profundamente agradecida de eles terem colocado isso à disposição na internet. E você acha que o fumante precisa ter medo de parar? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que até talvez faça parte de uma dessas propagandas negativas da própria indústria, né, do tabaco, criar esse medo nas pessoas, né? É ruim, você vai sentir falta. Eu já tinha até ouvido falar que é pior do que a abstinência de drogas ilícitas, entendeu? A abstinência do cigarro. Eu não tive nada disso, então eu acho que hoje em dia a gente tem a possibilidade de passar por esse método sem sentir nada disso. É fácil parar de fumar. Como diz o título, Easy Way, é fácil mesmo. Muito obrigada, Heloísa. A gente é muito agradecida a você e a Luana por terem prestigiado a gente, por terem confiado no método, e é uma honra para a gente ter ajudado vocês também. É uma honra estar aqui com você hoje, receber você na nossa casa, é muito legal, e tudo de bom para vocês. Muito obrigada.